Vamos fechar os olhos. Vamos orar assim. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão hoje de O Livro dos Espíritos. Agradecemos Sua presença, Senhor, e a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. E te pedimos que a Tua bênção possa ser espalhada sobre todos os companheiros do planeta, sobre todas as pessoas do planeta que estão passando por esta pandemia. E que todos aqueles que já foram vitimados, os que estão acometidos por ela, Senhor, sejam fortalecidos no teu amor, sejam parados e recebam cada um de nós de acordo com o nosso merecimento. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da tarde, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, hoje nós vamos continuar com o assunto da reunião passada e vamos à questão 244B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Aqui a gente percebe que os espíritos respondem que a ordem que nos chega não vem diretamente de Deus. Ela vai passando, vai descendo dos primeiros grandes espíritos, ministros de Deus, e os ministros de Deus vão espalhando pelos seus auxiliares, os auxiliares têm os seus auxiliares, e aí os auxiliares vão passando de auxiliar em auxiliar até chegar aqui em nós. Então, quando chega aqui, é o auxiliado, auxiliado, auxiliado. Isso, auxiliado, 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 auxiliado. Mas o importante é que ela chega, né? Sim. Mas aí, se Deus quiser mandar por zap, né? Ele manda o zap para os ministros dele e os ministros dele mandam por zap pelos seus companheiros, seus secretários, compartilha, e aí todo o resto compartilha comigo e vem compartilhando até chegar até nós. Então é assim que acontece. E aí eu me lembro, Sandra, lá do Antigo Testamento, da Bíblia, em que os espíritos, os anjos do Senhor, né? Todos aqueles que falavam com Abraão, com Moisés, com Jacó, com Noé, esse povo todo, não era Deus, não. E a gente sabe disso, a gente já sabe disso. E tem um dicionário que confirma isso. Eles apenas falam como Deus, como se fosse Deus. Mas, na verdade, eles estão trazendo a mensagem de Deus e espalhando para estes elementos. Aí confunde, né? Se confunde, que aí os caras falavam diretamente com Deus, papapá, mas isto é apenas, né? É apenas na concepção de alguns que não entenderam bem a coisa. E o dicionário bíblico, repito, ele diz que é impossível confundir o anjo do Senhor com o Deus verdadeiro, com Deus próprio. Significando dizer que ninguém, nem Jesus, que era maior que todos, falava diretamente com Deus. Imagine seu Moisés, seu Abraão, seu Jacó, seu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Nenhum deles, se Jesus não falava, Jesus falava sim, mas indiretamente através da oração, através da prece. E ele poderia muito bem fazer isso, porque ele era maior, não é? Jesus não era maior que todos eles. Então,
Por que não aparece em nenhuma passagem do Novo Testamento Jesus se referindo a Deus ou falando diretamente com ele? É porque não podia. Diretamente, ninguém pode falar com Deus. Ninguém. Ninguém. Não existe nenhuma exceção. Logo, Moisés falava assim. Abraão, Jacó, Noé. Falava assim, com uma entidade espiritual que se dizia Deus. Ou seja, quando traz a mensagem de Deus, ele vem em nome de Deus. E por vir em nome de Deus, ele diz assim, ó, Deus está dizendo isso, tal, 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 tal. Pronto. É completamente diferente da realidade. Questão 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Resposta: não. Ela reside em todo ele. Isso quer dizer que o espírito, se tiver de costa, ele enxerga atrás. Porque ele é todo visão. Todo o corpo dele é visão. Todo o corpo do espírito é audição. Todo o corpo do espírito é tato. Todo o corpo do espírito é isso. Ou seja, não tem um órgão específico para designar a visão para os espíritos. Aqui a gente está falando de espírito superior, logicamente, né? Sim. O espírito superior não precisa de órgãos visuais, não precisa de órgãos auditivos e por aí vai, porque ele é todo completo, ele é todo visão, enxerga por todos os polos, por todos os cantos do seu arcabouço espiritual. Já imaginou? Imagina a gente no corpo pudesse enxergar bem aqui atrás da cabeça o que estava passando aqui atrás. Seria uma maravilha. Mas isso é impossível por conta do corpo, né? Na hora que sai do corpo, a visão se dilata. Se for bastante evoluído, aí o espírito não precisa se virar para olhar em determinada direção. Ele é visão o tempo todo. 246. Precisam da luz para ver? Boa resposta. Boa pergunta. Resposta: veem por si mesmos, sem precisar da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Ou seja, nós somos luzes. Onde tiver trevas, se o espírito aparecer, a luz vai embora. A luz vai embora, porque o espírito é luz total. É que nem a visão, né? O espírito é luz, não precisa de luz externa para enxergar. Ele mesmo enxerga. Isso. Quando ele faz essas perguntas, ele está comparando com a gente, o material. Sim. Aí o que chega a ser a conclusão? Que a gente, para acontecer isso, é necessário estar fora deste corpo, porque este corpo limita muitas coisas. Aliás, limita quase tudo. Sim. O corpo é uma prisão e, por conta disso, é trevas. E aí, apesar de estar no corpo um espírito muito evoluído, por exemplo, Jesus, olha só, Jesus era o mais evoluído de todos que já apareceu na Terra. Mas se ele estava no corpo, ele tinha que se virar para olhar quem estava atrás. Agora, a não ser que ele não precisava olhar, né? Porque ele sabia do que estava acontecendo em tudo quanto era canto. Mas se no corpo propriamente dito, ele teria que virar para olhar. Sim. Né? Porque ele estava no corpo. Tinha que usar o instrumento que o espírito o instrumento que lhe foi dado por Deus para agir no mundo material. 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos
podem, por exemplo, ser simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Resposta. Como o espírito se transforma onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende de sua pureza. Então, está bem aqui explicado. Aliás, como a gente vem falando sempre, tudo depende da evolução. Por isso é que Deus é chamado onipresente, porque ele está em todo lugar. Um espírito extremamente elevado está em todo lugar ao mesmo tempo. Não importa a distância. Ele está em qualquer lugar. Por exemplo, se nós estamos fazendo esta reunião aqui agora, e tiver alguém fazendo uma outra reunião parecida ou espiritual lá no Rio Grande do Sul, Jesus vai estar lá e aqui ao mesmo tempo. Tranquilo. Tranquilo. Então, continuando aqui. Aí, quanto menos puro é o espírito, tanto mais liberdade tem a visão, limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Bom, então aqui a gente percebe que isso tudo vai depender da pureza e elevação do espírito. Quanto mais evoluído, menos precisa de visão, menos precisa de luz e de qualquer outra coisa. Porque ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso, etc, etc, etc. Ou seja, está no nível de Deus. Quando está no nível parecido, né, lá bem próximo de Deus em termos de evolutivos, como Jesus, no caso, e outros grandes espíritos passaram por aqui, aí sim esse pessoal está num patamar, vamos dizer assim, de felicidade que a gente nem poderia imaginar. Porque só é a gente não precisar de luz para enxergar, não precisar de órgãos para ver e ouvidos para ouvir, e poder estar em todo lugar ao mesmo tempo, deve ser, com certeza, uma maravilha, né? Uma grande felicidade. Porque aí a gente sabe tudo, a gente pode tudo, a gente pode estar em um monte de lugar ao mesmo tempo, etc, etc. Que maravilha, não é a gente saber que um dia nós estaremos lá. Um dia. Um dia. Sabe lá quando, mas estaremos. E isto já é um consolo. Porque em outra religião, outras religiões, não se cogita disso. Isso aqui não vai passar pela cabeça desse povo. Essa esperança, esse consolo que nos dá o conhecimento desta doutrina. Comentários de Kardec a respeito da questão. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso, é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu,
a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, a explicação que ele está dizendo aqui, dando, é que o Espírito é todo luz. O Espírito é todo luz. Por isso é que, se a gente for uma pequena luz, né, porque existem vários tipos e intensidades de luz, não é verdade? Sim. Mas se a gente for uma pequena luz, a mínima luz que seja, em qualquer lugar que a gente vá nas trevas, essa pequena luz vai dar um certo clarãozinho, demonstrando a nossa evolução, pelo menos um pouco além daquilo que está nos rodeando, que são as trevas. Então, a propriedade do Espírito é um espetáculo da gente perceber que isso tudo é um patrimônio espiritual dado pelo Deus maior. 248. Alguma pergunta, algum comentário, Sandra? Não, está bem claro. Está claro. Então vamos lá. 248. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta. Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então, na visão dos espíritos, nada escurece. Né? Se ele quiser ver qualquer coisa, ele pode enxergar. Repetindo, se for, logicamente, bem evoluído. 249. Percebe os sonhos? Resposta. Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Ou seja, tem som que a nossa capacidade auditiva não consegue captar. Mas essa capacidade aumenta, se aperfeiçoa no momento que a gente está fora do corpo. Fora do corpo, a nossa capacidade auditiva, nossa capacidade mental, a nossa capacidade visual aumenta. E quanto mais for evoluído o espírito, mais essa capacidade vai estar atingindo o máximo possível. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como há de ver? Resposta. Todas as percepções constituem atributos do espírito e são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só se chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Tá. Então, ó, o que ele está dizendo aqui é que a influência corporal é muito grande para embotar a precisão desses sentidos. Mesmo imperfeitos, quando a gente sai do corpo, melhora muito a nossa visão, a nossa audição, a nossa luminosidade e a nossa percepção das coisas. Porque tudo isso é um atributo do Espírito. São riquezas, tesouros próprios de cada um de nós espíritos. E esta riqueza nos foi doada por Deus, e a gente deve usar essa riqueza, ou estas riquezas, da melhor maneira possível, a fim de que a nossa evolução seja mais gradativa, seja mais rápida, Questão 250. Constituindo estas percepções, atributos próprios do espírito, seria possível subtrair-se às percepções? Resposta. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados.
porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, porque eles passa a ser útil ao aperfeiçoamento. Ele está dizendo que o Espírito unicamente vê e ouve o que quer, mas isso aqui depende, né? Isso vai depender de quê? Da evolução. Se for um espírito atrasado, por exemplo, lá venho eu citar a obra Nosso Lar. André Luiz, quando estava lá no umbral, ele ouviu que não queria. Não é verdade? Te lembra? Sim. Tu leste o livro ou assististe o filme ou fizeste as duas coisas? Os dois. Os dois. Nosso Lar é Muito bem. O livro é muito mais interessante porque tem mais detalhes. Muito, muito bem. Isso é de praxe, em todos os livros e filmes. Bom, e lá a gente percebe que André Luiz escutava o que não queria. Né? Gargalhadas sinistras, gente dizendo que ele era suicida, e não sei o quê, e um monte de coisa que ele não gostaria de escutar. Mas por que ele escutava isso? Simplesmente por conta das suas atitudes no mundo material. Ou seja, tudo aquilo era consequência do seu livre-arbítrio. E além do mais, por ser um espírito imperfeito. O espírito imperfeito, muitas das vezes, né, ele escuta e ouve algumas coisas que não são do seu agrado, mas como ele está dizendo bem aqui no finalzinho do texto, do parágrafo, o que eles possam ser útil ao aperfeiçoamento. Essas coisas ruins que eles escutam, que não são boas, são úteis para o aperfeiçoamento dele. Não foi por conta disso que André Luiz se libertou? De tanto sofrer, ouvir aquelas histórias todinhas, tal. Aquilo ficou martelando na cabeça dele, ele ficou triste, ficou chateado, tal, até que... Peraí, eu não quero mais continuar passando por isso. Eu não quero mais continuar escutando isso. Eu não quero mais continuar passando por isso ou por aquilo. Deixa eu me curvar diante de algo maior, mais forte e tal, para ver se eu saio dessa história. Resultado. Tomou consciência de que deveria pedir ajuda, pediu ajuda e a ajuda estava lá. Aliás, a ajuda estava lá há muito tempo. Só que o nível vibratório dele não conseguia perceber e por conta também do seu orgulho e da sua revolta contra o sofrimento. Quantos ensinamentos maravilhosos este grande livro nos traz. Muito bom mesmo. Muito bom. 251. São sensíveis às músicas, a música os espíritos? Ó, pergunta aqui é muito lógica, né? Resposta. Alude-se à música terrena, que é ela comparada à música celeste. A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia, uma está para a outra como o carro do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que é de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, imagina o camarada que só vive escutando rap, cujas letras a gente conhece. A maioria das letras do rap são um espetáculo de pornografias. Um espetáculo de pornografia, a grande maioria. Aí o camarada passa por lá de lá, ele vai continuar escutando essa mesma coisa. Ou vai continuar se dedicando à mesma coisa, por conta da história da afinidade. Não é à toa que a gente gosta de música por exemplo, de
música clássica, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Música popular. Música popular séria, né? Não é à toa. E outros que gostam do rap. Por que acontece isso? Simplesmente afinidade. O nível de afinidade nossa está diferente daquele outro. Não estou dizendo que é mais, o nível é maior. Eu estou dizendo que o nível de afinidade pode ser até um exemplo. Pode ser até que as músicas que a gente gosta, as que eles gostam são mais elevadas, sei lá, espiritualmente falando, né? E a nossa não. Ou então o contrário. Isso é por conta da afinidade e da evolução de cada ser. Quanto mais evoluído é o espírito, mais música, mais apurada, trabalhada, o camarada se afiniza. Tem gente que não suporta a música clássica. Mas a música clássica é música celeste, como ele está dizendo aqui. E tem gente que não gosta. Tem uns que adoram, viajam na maionese, como se diz por aí. Né? Viajam. Se deitam ali, eu coloco um fone no ouvido, deito no sofá, relaxo escutando a tal da música. E outros relaxam escutando rap. Escutando pagode, escutando isso, aquilo, aquilo outro. Tudo questão de afinidade. Aliás, é a afinidade que liga as pessoas. As coisas, as pessoas. Por exemplo, tem gente que adora cachorro e tem raiva de gato. Tem gente que adora gato e tem raiva de cachorro. Tem gente que tem raiva de cachorro e de gato, mas adora cobra. Coloca a cobra dentro de casa. Tudo isso é o quê? Questão de gosto e afinidade. Tem gente que adora uma loura. E tem outros que adoram uma morena, mulata, negra. O que é isso? Simplesmente afinidade. Isso também é com relação também às mulheres. Tem mulher que só gosta de homem negro, e outro só gosta de homem moreno, outro só gosta de homem louro, ruivo, sei lá, questão de gosto. Ou seja, afinidade. Muito bem. Eu me lembrei que certa vez apareceu uma reportagem na televisão de um camarada que tinha quase 12 metros de altura, era casado com uma anã. Eu estava ficar, por que você resolveu casar com... Não, porque eu tenho uma queda, uma afinidade com mulher pequena. Ó, tá errado? Não. Não tem nada errado. Questão de gosto e afinidade. Assim como tem mulheres grandes, grandonas, que têm afinidade com homens pequenos. E assim sucessivamente. 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Resposta. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Isso é a Batinha rindo? Não, é lá na rua. Isso aqui é na rua. É na rua, não é aqui não. São umas crianças que estão brincando ali fora, na rua. Ah, sim. Do vizinho. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, que, por assim dizer, apagam a das particularidades. Isso é questão de visão.
Tem gente que vê melhor, porque é mais evoluído. Aqui no caso dos espíritos. Os espíritos evoluídos veem um conjunto e tiram do conjunto o que é mais positivo. Conta-se que uma vez Jesus tinha um grupo de apóstolos em volta de um cão que estava morto. E aí eles diziam, mas que coisa mais impura, mau cheiro, e não sei o quê e tal. Jesus se aproxima para ver o que era, olha, e quando olha diz assim, mas que dentes lindos tinha este cão. Enquanto os discípulos olhavam a parte negativa, Jesus, naquela podridão, descobriu ou percebeu algo positivo. É porque muitas das vezes nós somos assim, nós imperfeitos, a gente vê imperfeição em tudo. A gente tem a tendência a focar no negativo mesmo. Sempre no negativo. Aí, a gente, ao invés de tentar tirar daquele monte de coisa negativa alguma coisa positiva para conforto, não. A gente não consegue enxergar por conta da imperfeição. Por isso é que, agora ali a gente estava conversando, eu e uma colega minha que está aqui conversando ali com a moça que está aqui de casa, a respeito daquela mensagem que uma entidade espiritual deu em um centro espírita. Morreu de Covid. Eu já contei isso lá para vocês. Morreu de Covid, no mês de fevereiro. Dias depois ela se manifesta dizendo que ela dava graças a Deus por ter morrido de Covid. Olha só. Mas estava dando graças a Deus porque se ela não morresse de Covid, ela ia ser acometida mais tarde de um câncer, iria passar anos sofrendo por conta deste câncer, até desencarnar. Ela disse, graças a Deus. A Covid foi rapidinho. Papu morreu. E tem gente que só vê a parte negativa da coisa. Quem sabe, olha só, numa dessa, quem sabe, esse pessoal que está morrendo de Covid, não evitando, Deus evitando ele, e passar por uma coisa muito pior daqui a algum tempo. Deus é que sabe das coisas. A gente é que não sabe o que diz. É porque a gente é apegado. Então a gente quer a pessoa perto de qualquer jeito. A gente não pensa mais na frente. Não pensa mais na frente. E coloca defeito em tudo. E só vê a parte negativa do que está acontecendo. E a parte negativa é justamente para que a gente desperte. Um pouquinho mais acima, dizendo que o espírito ouve o que quer, tem uns que ouvem o que não quer, justamente para que aquilo que ele está ouvindo que não quer, seja algo que o desperte. Como o caso de André Luiz. Como foi falado anteriormente. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta. Eles os conhecem porque os sofrem. Não os experimentam, porém, materialmente. Mas vós, outros, com vós outros, são espíritos. Eles, o que a gente passa, eles sofrem também. Apesar de não estão sofrendo da forma que a gente está sofrendo, o sofrimento deles é moral em relação às pessoas que eles têm afinidade, mas eles sofrem também. Sofrem também. E essa afinidade é por conta do sentimento mútuo. Sentimento mútuo. Se uma pessoa da nossa família morre, a gente vai sentir. Se uma pessoa da nossa família está sofrendo, a gente vai sentir. E se a gente tiver morrer ou se passar por um determinado sofrimento, quem está do nosso lado vai sofrer também.
254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Essa resposta aqui é boa. Essa pergunta aqui é boa. Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Ixi, Maria. Esse aqui eu tenho que grifar, porque esse aqui vai ser bom da gente comentar. Como a entender. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas. Xiii. Não ficam cansados. Não. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Vamos aqui, deixa eu grifar isso aqui também. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de um modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Deixa eu marcar isso aqui também, espera aí. A outra parte também é legal. Quanto mais elevado ser, quanto mais elevado ser, repousar. Então, o espírito não precisa repousar, olha só, se ele for bem ou bastante evoluído. Sabe por quê? Ele bem que a espécie de fadiga que eles têm são suscetíveis à relação com a inferioridade deles. Bom, então ele disse tudo bem nesse pedacinho. Porque lá venho eu, outra vez, com André Luiz em nosso lar. Tem uma passagem lá, André Luiz, nosso lar, em que ele, lá no plano que ele se encontrava sem corpo material já, ele deita e dorme. Sim. Principalmente ali no hospital, onde ele estava se tratando logo quando ele saiu do umbral, né? Pois é. Então, esse povo estava lá deitado e dorme. Dorme. Bom, por que ele deita e dorme? Porque ainda não está realmente evoluído. Se não está realmente evoluído, ele precisa repousar, mesmo fora do corpo material. Mas ele fora do corpo material, ele tem um corpo espiritual chamado perispírito, que tem uma certa semelhança com o corpo material, só que mais rarefeita. Sim. Só que mais rarefeita. Então, justifica André Luiz, lá no nosso lado, depois de recuperado, fora do hospital, ele deitar, dormir, e nesse deitar e dormir, sair o espírito daquele corpo, olha só que coisa interessante, e ir se encontrar com sua mãe num plano bem mais elevado, bem mais evoluído. Desdobra já o espírito Isso. desencarnado, Desdobrado. Então, olha só, por isso que eu achei interessantíssimo ele dizer aqui, não podem sentir a fadiga como entendesse. É igualzinho àquela polêmica da questão 200 que nós já passamos deste livro. A pergunta de Kardec diz assim, ó, tem sexo os espíritos? E a resposta, não como entendeis. Te lembra? Eu sempre friso isso aqui. Tem, não como entendeis. Olha, quando ele diz assim, tem, não como entendeis, é porque tem. Agora, a gente pode entender de outra forma. Mas que tem, tem. Sim. Essa é a resposta dele. Não como entendeis. Olha, quando ele diz assim, para mim, para nós, que não como entendeis, quer dizer que tem. Não é da mesma forma que a gente pensa, mas tem. Sim. Mas tem. Por isso é que eu volto em nosso lar
E no nosso lar tem casas. As casas têm cômodos. E os cômodos da casa têm banheiro. Mas, peraí, banheiro? Meu espírito toma banho? Deve tomar. Ele não come lá? Come. Não deve banhar? Deve. Não deve usar o banheiro? Não sei. Mas deve usar de alguma forma. Só para banhar? Não, como entendeis. Não como entendeis. Aí vem a história, não como entendeis. Porque é muito difícil a gente não tentar comparar com a gente. É difícil. Até mesmo. Porque o nosso referencial é aqui. É aqui, até porque mesmo eles dizem que aqui é a cópia de lá. E mais perfeita ainda, lá. Exatamente. Ora, se aqui é a cópia de lá, tudo tem aqui e tem lá, não deve ter? Não deve ter. E como é que a gente pode pensar sobre isso? Não como entendeis? Pois é, não como entendeis. Aí, coisa mais interessante, o estudo desse livro. Verdade. É um espetáculo. Aí... Abre a mente. Abre a cabeça. Consegue abstrair, aumentar o poder de abstração. Muito bem. Abre a cabeça da gente e fecha a cabeça de outros, porque tem gente que fica com raiva de quando toca nesse assunto. Tem gente que fica com raiva. Quando eu digo o seguinte, olha, meus amigos, é o seguinte, os espíritos, quando se apresentam materializados, se é mulher, aparece com a presença de mulher. Se é homem, com a aparência de homem. Se a mulher aparece com seios, que a gente percebe na vestimenta, seios. E os homens, cabelo curto, são feições diferentes, homem e mulher. Isso quer dizer o quê? Que um é um espírito feminino e outro é um espírito masculino. É ou não é? É. E se esse espírito feminino não tem seio? Deve ter. E com certeza tem, porque aparece lá. Mas que coisa. Aí o cara vem dizer assim, bem, não é bem assim, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, rapaz. O espírito está se manifestando. Se manifestando. O camarada, o cientista, vai lá, pega a pulsação do espírito, pulsa do mesmo jeito. Mede os batimentos cardíacos do espírito, do mesmo jeito. O espírito sopra o mesmo gás que sai da boca do espírito, do ar, dos pulmões do espírito, é o mesmo de uma pessoa encarnada. Só está fora do corpo material, mas tem um outro corpo lá. Sim. Cujo outro corpo aparecem as características materiais. Que aquilo lá não é aparência, não. É real. Sim. Real. E por isso que eu gostei do não como entendeis. Faz toda a diferença essa parte aí. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ou seja, quanto mais evoluído, menos fadiga o espírito sente, vai sentir. Quanto menos evoluído, o espírito ainda continua dormindo, ainda continua tomando banho, ainda continua se alimentando. E, se menos evoluído ainda, fora do corpo ele pratica sexo. Ué, isso é a coisa mais lógica que existe. É a coisa mais lógica. E mesmo os espíritos já falaram sobre isso. Algumas comunicações e livros falando a respeito de sexo em outras outras regiões do plano espiritual. Continuando. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta. Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Bom, lógico. Aqui é o seguinte, se o espírito não tem mais corpo, não pode ser dor física.
A dor é o quê? Moral, angústia moral. Até porque, olha só, tem um livro bem aqui, atrás de mim. Tu está vendo minha biblioteca bem atrás de mim? Sim. Tem um livro bem aqui atrás, chamada, cujo título é Materializações Luminosas, em que os espíritos se materializavam lá nas reuniões mediúnicas de materialização. E o que acontecia? O espírito materializado metia a mão dentro de latas grandes de parafina fervendo, metia a mão lá. Não sentiu nada, logicamente, não queimava. Ou seja, isso quer dizer que o espírito não pode morrer de fogo, não pode ser queimado, não pode ser destruído. Porque eles são imortais. Aliás, somos. Nada nos destrói, a não ser no corpo material. Sim. Então, a coisa mais simples do mundo é o espírito chegar lá, na frente de todo mundo materializado, meter a mão dentro da lata de parafina fervente e depois desmaterializa a mão e fica só o molde da luva. Fica só o molde da luva. Demonstrando para nós que, em espírito, nós somos indestrutíveis. Por isso é que alguns espíritos se reúnem no sol para fazer suas reuniões. Quantos milhões de graus não é a superfície do Sol? Sim. E os espíritos vão para lá se reunir. Acontece alguma coisa com eles? Logicamente que não. Porque eles são indestrutíveis. O Quando eu frio... desencarnar, eu quero passear no sol. Bacana. Ou o extremo de calor, o extremo de frio, para eles não tem nada a ver. Tanto faz. Tanto faz. Não vai sentir calor, nem vai sentir frio. Pronto, acabou. É o que ele está dizendo bem aqui. E os sofrimentos são, repetindo, são todos morais. Não tem corpo. E o corpo que tem é indestrutível. Não sente dor. Muito bem. 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Olha aqui, ó. Resposta. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Ele tem a impressão que ainda está no corpo. André Luiz Nosso Lar. Lá venho eu de novo. O camarada lá no umbral não dizia que tinha frio. Sentia frio. Fome. Sede. Que a barba crescia. O cabelo crescia. Tudo normal como se estivesse no corpo? É assim que acontece. Então, esses sentimentos são, logicamente, por conta da inferioridade do espírito. Se o espírito fosse evoluído bastante, não ia sentir frio, não ia sentir calor, não ia sentir fome, não ia sentir sede, etc, etc, etc. Não teria as necessidades fisiológicas que nós temos. Sim. Né? Mas lá eles ainda têm, apesar de fora do corpo, porque por conta da imperfeição que é ainda muito grande. Bom, essa é a heterópica sensação. Vou ficar por aqui.
Que aí ele vai continuar falando, né? Fazendo essa comparação das sensações que o espírito pode sentir. Que não é como a gente como entender. Eu acredito que ele vai seguir essa linha aí. É nessa linha mesmo. Certo? É nessa linha. Beleza? Bom. Tá muito bom, a gente já evoluiu bastante, Rubinho. A gente já está quase na questão 300. Pois é, aqui na 257 já é um grande pulo, um grande salto. E um grande estudo. Um estudo espetacular. Muito bem, Sandrinha. Vamos fazer a prece para nós, tá bom? Tá certo, vamos lá. Então, vamos lá. Estou de olhos fechados. Senhor Jesus, nós estamos muito agradecidos pela tarde de hoje, esse estudo maravilhoso. Muito obrigada por nos ajudar a compreender essa doutrina tão maravilhosa, a entender como funciona tanto o lado material quanto o lado espiritual da gente. Sendo assim, peço que essas energias boas nos acompanhem por toda semana, tanto nós que estamos no estudo, encarnados e desencarnados, como os companheiros que aqui não puderam comparecer. Sendo assim, vamos por encerrar o estudo do Livro dos Espíritos neste domingo. Muito obrigada. Que assim seja. Sim, sim. Sandrinha, um cheiro. Muito bom.